Em 2023, a mãe de Adriana precisou fazer uma cirurgia de coração aberto. Com a mãe hospitalizada, Adriana ficou ansiosa e inquieta. Vivia com medo de perdê-la. Sob a orientação das palavras de Deus, aos poucos ela passou a entender suas intenções e se submeteu ao ambiente que ele havia arranjado. Toda vez que eu ia sair da minha casa, eu levava as palavras de Deus Todo-Poderoso, eu falava para Deus, orava a Deus. E ali veio as palavras de Deus a mim, que Deus falava bem assim, que todos nós íamos passar por provações, e que essas provações variavam de uma pessoa para outra, mas que todos nós íamos passar por essas provações, irmãos. E Deus falava que provava do amargo dele, né? Provava também da doçura dele. E eu vi que era o amor de Deus, mas aí teve um dia que, quando o médico anunciou que a cirurgia da minha mãe ia ser feita no dia 8, a minha pressão caiu. Então ali eu comecei a passar mal, e no meu coração eu comecei a falar para Deus, pedindo ajuda de Deus, e ali eu comecei a clamar a Deus, eu falei, Senhor, nada eu tenho. O pai e a mãe que eu tenho foi dado pelo Senhor, e se o Senhor quiser tirar hoje, o Senhor tira, porque nada é nosso. Filho nenhum é de nós, netos, pai, nada é nosso, é tudo do Senhor. A nossa vida é de Deus. Então ali eu voltei para casa, e ali eu falei para minhas irmãs, eu falei, ora a Deus, porque tudo está na mão do Senhor, nada a gente tem, tudo é de Deus. E ali, irmãos, eu entrei no meu quarto, eu orei a Deus, eu botei meu joelho no chão. Eu falei, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda a entender qual é a tua vontade, acalma o meu coração, E ali, quando eu abri as palavras de Deus, Deus falava claramente, que Ele testava nós por dentro. Se não testasse, os nossos corações estariam flutuando lá fora no mundo. E ali eu orei a Deus, pedi para Deus acalmar o meu coração. E quando foi no outro dia, irmãos, eu acordei, era às 5 horas da manhã. Quando eu acordei ali, naquele dia, parecia que nada estava acontecendo. Nada. Era um dia normal. Não estava com medo, não estava preocupada. Tinha uma paz assim que eu não sei descrever para os irmãos. Deus acalmou meu coração. Eu pude experimentar como aquietar o meu coração diante de Deus. Deus colocou essa calma. E ali eu acordei de manhã, parecia que era um dia comum. E ali eu estava muito feliz e grata a Deus, Aí cheguei no hospital, sentei, fui na recepção, assumi os papéis, estava elas passando mal, não conseguia. E ali a minha irmã estava passando mal, olhei para ela e falei assim, você não tem fé em Deus? Deus está conosco, Deus está no controle de toda a situação, seja o que Deus quiser, o que Deus decidir, essa é a vontade de Deus. E ali quando eu subi para o centro cirúrgico, ali eu fui diretamente para o UTI. Quando eu cheguei lá no UTI, minha mãe já estava pronta para entrar no centro cirúrgico. E eu falei para minha mãe, está tudo na mão de Deus, seja o que Deus quiser, o que Deus decidir. E ali orei, eu baixei a cabeça em silêncio, fiz uma oração silenciosa, e ali a minha mãe entrou para o centro cirúrgico. Aí quando chegou às 2 horas da tarde, veio o cirurgião, sua filha, ele olhou assim para mim, ele olhou e falou bem assim, garota, não tenha medo, A sua mãe vai sair dessa sala toda cheia de aparelho, tá bom? Não fique com medo. Eu falei, tá bom. Quando ele falou, deu tudo certo, eu falei, glória a Deus. E no meio daquela provação, irmãos, eu pude entender que Deus, Ele testou a minha fé, o meu coração, E eu busquei direção das palavras de Deus. E pude experimentar algo que todas as pessoas falam, mas como é que está o coração diante de Deus? Mas ali naquele momento, diante daquela toda tribulação, Deus estava me observando, escrutinando o meu coração para ver se eu tinha fé nele, se eu confiava em Deus de todo o coração. Porque eu poderia estar com minha mente diante da tribulação, e não buscar as palavras de Deus, mas eu busquei as palavras de Deus, eu confiei no Senhor, fui para diante de Deus, conversei com Deus, falei para Deus que tudo estava na mão, no controle dele, por mais que eu estava com medo, e Deus, Ele acalmou o meu coração, irmão, de uma maneira que até quem estava à minha volta, minhas irmãs, elas perceberam isso, e elas perguntou, não sabiam o que estava acontecendo comigo, E eu falei para elas, foi o Senhor que acalmou meu coração, porque eu estava com muito medo, E Deus, Ele acalmou meu coração. Amém. Nessa experiência, Adriana descobriu em primeira mão que, quando buscou a intenção de Deus
e se dispôs a se submeter, ela viu suas bênçãos. Durante o tempo em que sua mãe esteve na UTI, Adriana continuou a propagar o Evangelho do Reino para os médicos e pacientes, colocando leituras das palavras de Deus para eles ouvirem. Alguns deles aceitaram o Evangelho do Reino de Deus Todo-Poderoso,